entrando no ar o programa Estética e Bem-Estar. E hoje nós vamos falar de uma novidade, que são os exercícios funcionais. Aqui em Moarama nós temos uma nova clínica especializada no assunto. E quem fala mais a respeito é o personal trainer Eduardo. Confira. Está entrando no ar o programa Estética e Bem-Estar e hoje nós vamos falar de exercício funcional com o Eduardo. Eduardo, hoje nós vamos falar o que é o exercício funcional, né? Às vezes as pessoas que estão em casa, elas têm uma dúvida quanto a essa atividade, né? Às vezes pode ser um pouco recente ainda, né? Agora que está no auge, todo mundo interessado em saber o que é. Conta para nós um pouquinho sobre essa atividade física. Então, o funcional, ele é uma atividade não tão velha no nosso país, né? Ela está no auge hoje, está tendo uma aceitação muito boa, a procura no funcional está sendo bem alta hoje. E o que seria o funcional? O funcional nada mais é do que atividades com movimentos naturais, né? Ou voltada para algum trabalho específico. A pessoa quer voltada para o trabalho dela profissional, né? Pode estar sendo montado o cronograma voltado para aquele treino também. O funcional ele é destinado para todo mundo, Eduardo? Então, o funcional ela pode estar iniciando a partir dos 6, 7 anos de idade e aí a partir disso não tem limite de idade, né? A gente pode estar pegando alunos até 80, 90 anos, se ela tem condição de estar praticando uma atividade física, nós podemos estar trabalhando com essa pessoa. Certo. E quais são os benefícios que o funcional vem trazer? Pode ajudar a pessoa a adquirir maior coordenação motora, né? Até mesmo emagrecer, pode auxiliar? Então, o funcional hoje, ele alcança qualquer tipo de objetivo que a pessoa queira. Por quê? O funcional, ele trabalha a parte de coordenação, equilíbrio, saltos, né? A parte de mobilidade, velocidade, exercícios de potência. Então, ele trabalha todas as funcionalidades motoras que nós precisamos no decorrer de nossa vida, né? Então, a gente vai trabalhar essas funcionalidades, mais a funcionalidade que a pessoa queira, né? A parte muscular, a gente vai trabalhar toda a parte muscular desse aluno, né? E em cima disso, ela vai melhorar a parte de condicionamento físico, flexibilidade, né? A parte de mobilidade. Então a gente vai melhorar a pessoa num todo mesmo. Eduardo, às vezes as pessoas ficam com dúvidas se essa atividade funcional trabalha com pesos como a musculação e o resultado seria a mesma coisa? Então, o funcional ela é hoje uma das atividades mais completas que existe hoje na atividade física. Certo. Né? Por quê? O funcional a gente trabalha muito com o peso corporal da pessoa, né? E temos também os acessórios. Então, além de trabalhar com o peso próprio da pessoa, a gente utiliza acessórios como corda, bolas, kettlebell, fitas elásticas, faz exercícios com cabo. Então, os exercícios são mais exercícios livres, não em equipamentos, exercícios isolados. No funcional, a gente vai trabalhar bastante exercícios multiarticulares, né? Então, os isolados são a minoria. Então, a gente procura trabalhar exercícios multiarticulares primeiro, depois trabalhar exercícios integrados, para depois trabalhar exercícios isolados. Os exercícios isolados, que nem da musculação, no funcional, são a minoria. Por quê? Nos exercícios multiarticulares, nós vamos alcançar muito mais fibras musculares desses alunos, né, envolvendo exercícios, vamos dizer, ele vai fazer um exercício, por exemplo, com uma bola ou numa plataforma instável. Então, a gente faz exercício em plataformas instáveis ou base estável. Então, a gente pode fazer, por exemplo, num bozu, que seria um acessório. Esse bozu, ele desestabiliza a pessoa. Então,
nesse exercício ele vai alcançar muito mais fibras musculares do que num equipamento, onde ele vai estar trabalhando só aquele movimento específico, aquele grupo muscular específico. Certo. Então a gente pode dizer que substitui tranquilo para quem não gosta de musculação, né, Eduardo? Bastante. Além de ser uma atividade bem dinâmica, né, não é uma aula... Não enjoa, né? Não é uma aula que a pessoa vai repetir essa aula toda vez que ela vir para a atividade. Sim. Sempre vai ter um exercício novo, uma atividade nova para ela estar fazendo dentro daquela aula dela no funcional. Certo. Algumas pessoas também chegam aqui com algum problema de saúde, recomendado por médico. Às vezes a pessoa que ela tem um problema na articulação, no joelho ou na lombar, ela pode também aproveitar para fazer o funcional? Então, no funcional, qualquer pessoa pode estar fazendo essa atividade, desde seja ela com recomendação médica, né, ou ela chegue com alguma patologia, vamos dizer, ela pode estar fazendo o funcional. Só que essa restrição que a pessoa tiver, o professor vai ter que tomar cuidado, porque determinados exercícios que ela vai realizar, vamos dizer, ela vai ter que tomar cuidado, por quê? Porque tem movimentos que ela não pode fazer, porque pode prejudicar essa atividade dela. Certo. E os atletas também podem aproveitar, né, Eduardo? Para quem joga futebol, como você já comentou, mas outras atividades de atletismo, de ciclismo também podem aproveitar os benefícios do exercício funcional. Então, o atleta no funcional é muito recomendado para um aumento da condição física dele, da capacidade de condicionamento físico, melhora da atividade dele, tanto como prevenção de lesão, não só para o atleta, mas como para a pessoa normal. A gente vai fazer exercício para fortalecer regiões do corpo dela, para prevenir lesão. E no esporte específico, o treinamento funcional ele vai ser voltado especificamente para aquele determinado esporte. Então, determinado exercício que ele for fazer vai ser específico para aquele esporte. O movimento do exercício é voltado para aquela função, né? Ou para o futebol, ou para a natação, para o surf, para o ciclismo, indiferente do esporte que a pessoa estiver praticando. Então, o treino vai ser montado específico para aquele esporte, para melhorar o rendimento, o movimento dele na execução depois que ele estiver praticando aquele determinado esporte. Então, o atleta ele pode ganhar também performance com isso, né, Eduardo, com os exercícios funcionais? Pode ganhar? Não, ele vai ganhar performance com o treinamento funcional. Certo, que é bem específico, né? A condição física dele vai aumentar com certeza. Muito legal. E os idosos também podem aproveitar. A gente volta a falar sobre isso no próximo bloco para você que ficou interessado. Se você quer conhecer essa aula e ver o quanto ela é dinâmica, fique aí, nós voltamos já já. Estamos de volta e agora vamos falar do exercício funcional voltado para os idosos, né? Então, Eduardo, nós estávamos falando que esse exercício ele visa melhorar a estabilização e também a coordenação motora dos idosos, né? Vamos melhorar a estabilização, coordenação, equilíbrio, força. E uma das partes principais, vamos dizer, mais importantes que a gente vai fortalecer não só do idoso, como de qualquer outro aluno, é a região do core, né? O que seria essa região do core? A região do core seria o centro do nosso corpo, né? Seria uma região envolvida pelos músculos abdominais, região pélvica e região glútea. Só que esses músculos são os músculos profundos, né? Para a gente alcançar esses músculos, para a gente estar fortalecendo eles e dando uma estabilidade maior para o idoso, para a criança, ou para o adolescente, ou para o adulto, a gente tem que trabalhar, fazer determinados exercícios para a gente estar fortalecendo essa região.
Bem legal. Então agora a gente vai demonstrar para quem está em casa como a aula é dinâmica, né? Simples, pode ser executada com facilidade, né, Eduardo? São exercícios simples, mas seria legal ela estar sendo executada juntamente com um profissional. Sim, sempre acompanhada de um profissional, né? Tá joia. Vamos então ver como que é? Pode ficar de joelho, Gervásio. O primeiro exercício para a gente fortalecer essa região do core do nosso aluno, a gente vai fazer uma prancha. Pode ficar na prancha. Daquele jeito, né? De frente. Isso. A gente vai fortalecer os músculos da região. Pode subir. Ele vai fazer uma estabilização, né, de prancha, onde a gente vai estar fortalecendo toda a região lombar, glútea, abdominal. Só que esses músculos seriam os músculos profundos, né? A gente vai estabilizar essa região dele, fortalecendo para evitar dores, né, algum desconforto que ela tenha no dia a dia. Pode descer. Outro exercício para fortalecer essa região seria a estabilização lateral. A gente vai estar fortalecendo todos esses grupos musculares da região do core. Pode subir. Isso, com a pessoa totalmente alinhada, né, a parte cervical, coluna. Ele vai sustentar essa posição por alguns segundos para a gente estar fortalecendo essa região dele. Certo, e a gente percebe que existe um pouquinho de força também, né, Eduardo? Existe. Por exemplo, uma pessoa às vezes que não suporta ficar nessa posição, a gente vai iniciar esse exercício de uma outra maneira, de uma forma mais simples. Entendeu? Pode te deitar de costas. Flexiona os joelhos. Pode flexionar. Aí. E vai elevar o quadril. Vamos fazer uma ponte. Sobe. Sobe e estabiliza. Com essa estabilização, um exercício em isometria, que a gente vai conseguir alcançar essa musculatura profunda. Então, para a gente fortalecer essa região do core, são exercícios em isometria. Certo. Né? Então, a pessoa tem que sustentar a musculatura contraída, abdômen contraído, glúteo contraído, né? Toda essa região contraída por um determinado tempo, onde a gente vai fortalecendo toda essa região do nosso aluno. Muito interessante. Pode Muito descer. legal. Passado então o fortalecimento, você também vai fazer uma demonstração agora para nós de como que seria trabalhar o equilíbrio, é isso? A coordenação motora? Isso. Vou demonstrar alguns exercícios de coordenação e de equilíbrio também. Aqui, vou iniciar de uma forma mais simples e nós vamos complicando esse exercício para o nosso aluno, conforme a condição física, a parte de coordenação motora desse nosso aluno, a gente vai dificultando o exercício conforme ele vai melhorando. Nós vamos iniciar com o exercício na escada com os dois pés no mesmo quadrinho. Então ele vai entrar com um pé, o outro e vai continuar esse exercício até o final da escada. Vai. Como ele iniciou com uma perna, por exemplo, com a esquerda, ele tem que voltar com a direita. Certo. Então a gente tem que trabalhar essa coordenação dele dos dois lados, tanto o lado direito como o lado esquerdo. Certo. Exige bastante atenção, né? Muito legal. De lado agora. Vamos fazer uma demonstração no lateral também, quadro a quadro. Muito bom, muito bom. Esse seria um exercício para a gente estar melhorando a parte de coordenação motora desse nosso aluno. Certo. Né? E aqui a gente vai complicando o exercício, vai colocando algumas dificuldades. A gente pode estar acrescentando, conforme o aluno vai melhorando, a gente vai acrescentando um elástico, um cinto de tração,
uma fita elástica segurando ele. Então a gente vai dificultando esse movimento para nosso aluno. Certo, então uma coisa interessante é que esse exercício ele não fica também só nisso, né, Eduardo? O aluno ele tem essa capacidade de progredir, né? Isso, ele vai, conforme ele vai progredindo, vamos dizer, nós vamos colocando, eu chamo uma pitadinha de maldade, a gente vai colocando uma dificuldade a mais para ele executar esse movimento. Certo. Como eu demonstrei esses dois modelos, a infinidade de variação aqui na escada é muito grande, né? A gente consegue modificar esse exercício aqui na escada de muitas maneiras, né? Tanto como a gente foi caminhando, como até indo com as mãos, fazendo tipo uma flexão na escada. Então a variação aqui é enorme. Certo. Muito legal, achei bem interessante, bem dinâmico, né? Dá para perceber que existe também um pouquinho de força, trabalha tudo ao mesmo tempo, né, Eduardo? Nós vamos trabalhar não só os membros inferiores, como trabalha também os membros superiores. Por quê? Na execução do movimento que ele está fazendo aqui, ele tem que estar com uma contração abdominal, depois a gente vai acrescentando no movimento uma movimentação de braço, então ele vai começar a coordenar também os membros superiores, não só os membros inferiores. A gente consegue variar também o exercício com vários exercícios de equilíbrio. Eu vou fazer uma demonstração de 2 exercícios de equilíbrio. Vamos iniciar num exercício um pouco mais simples e depois eu vou passar por um exercício um pouquinho mais complexo. Certo, vamos lá. Esse nosso aluno, ele vai fazer um exercício agora de equilíbrio em um pé só, né? Ele vai ficar num pé só e com a mão na cintura. Isso, ele vai ficar por um determinado tempo nessa posição e nós vamos inverter esse lado do exercício. Troca. Vamos trabalhar os 2 lados dele, né, para ele ter vamos dizer, um equilíbrio corporal. A gente quer que nosso aluno tenha um equilíbrio corporal durante a atividade. Então a gente vai trabalhar o exercício tanto lado direito como esquerdo. Certo. Uma variação dele seria troca de novo com os olhos fechados. Se ele fechar os olhos, esse exercício já vai dificultar. Para ele manter o equilíbrio nessa posição já complica mais. Você pode ver que já está desestabilizando um pouquinho mais o exercício. Sim. Inverte. Ó, um lado, você já nota que já dá diferença de um lado para o outro desse aluno. Então, um lado ele conseguiu ficar com uma facilidade maior do que do outro lado. Tá bom. Aí, uma variação no equilíbrio também, o que a gente faz? A gente utiliza no funcional as bases instáveis. Isso aqui é um disco de equilíbrio. Ele vai subir e vai se equilibrar da mesma forma que ele estava na base estável, que seria o solo, ele vai fazer o equilíbrio em cima do disco de equilíbrio, num pé só também. Fica difícil, que ele é mole e ele contém. Então, a dificuldade de ficar em cima desse disco é bem maior do que a gente fazer esse equilíbrio no solo. E tem que resistir, Eduardo. Então, tem que resistir. A gente vai colocar ali para ele ficar 20 segundos, 10 segundos, 30 segundos, Já 1 minuto. É o suficiente, né? Conforme ele vai ganhando equilíbrio, Sim. a gente vai deixando por um período maior. Né? E isso ele vai evoluindo conforme ele vai ganhando essa parte de equilíbrio. Nossa, né? muito Ele não bom. vai iniciar no disco direto, a gente sim. vai iniciar um exercício no solo, Sim. para depois estar passando para as bases instáveis. Certo. Realmente exige muito trabalho corporal, né? Muita consciência, né, Eduardo? E é muito importante a gente destacar que é sempre estar acompanhado de um profissional de educação física, né? Exatamente. O funcional, como ele é uma atividade bem complexa, tem que estar sendo orientada por um profissional.
né? Não vai saindo tentando fazer um exercício, outro, sem essa orientação profissional. Eduardo, muito interessante então, né, essas atividades usadas com os idosos, dá para a gente perceber assim que realmente é dinâmico, né? Se você que está em casa gostou dessa atividade física, a gente convida você para vir conhecer, né, Eduardo? Exatamente. Muito interessante então, né, as atividades voltadas aos idosos, dá para perceber assim que a aula realmente é dinâmica, né, Eduardo? Bem interessante mesmo. E hoje ainda nós vamos falar sobre essa atividade também voltada aos adultos, né? Todo mundo pode aproveitar. Todo mundo pode estar fazendo, né? A partir de 6 anos, 7 anos de idade até a terceira idade não tem restrição, né? Qualquer pessoa pode estar fazendo o treinamento funcional. Certo, então nós vamos demonstrar um pouquinho mais da aula de exercício funcional no próximo bloco. Não saia daí! Estamos de volta e vamos continuar falando sobre o exercício funcional, agora voltado para a idade adulta. Como nós já falamos aqui, todas as faixas etárias podem aproveitar os benefícios desta atividade. Nós vamos falar agora então, Eduardo, do fortalecimento muscular e da condição cardiorrespiratória. Tem como melhorar também, né? Tem como melhorar. Nós vamos fazer a demonstração de uns exercícios de salto, que são os exercícios de pliometria, que além de fazer o fortalecimento muscular não só dos membros inferiores, como faz o fortalecimento dos membros superiores, né, num exercício de potência também, que conforme nós vamos dificultando essa atividade de salto desse nosso aluno, a gente vai aumentando, vamos dizer, esse exercício começa a se tornar um exercício de potência dependendo do nível dessa atividade. Muito legal. Os exercícios de salto, a gente inicia-se com um salto no solo, né? A gente vai iniciar um exercício no solo para depois nós estarmos acrescentando as plataformas de salto. Certo. As plataformas, elas têm vários níveis. Essa daqui seria um nível inicial, depois ela vai aumentando até chegar num nível bem elevado. Certo. Nós vamos fazer alguns saltos demonstrando o exercício de pliometria. Tá, vamos lá. Então ela está trabalhando aqui os membros inferiores. Isso, além dos membros inferiores, ela faz toda uma contração abdominal da região do core, né? Então essa musculatura, não só do membro inferior, mas como do membro superior, ela vai estar ativada. Né? Ela vai ativar não só o membro inferior, como a musculatura do membro superior. Que legal. Ótimo. Muito bom. O próximo exercício seria um exercício multiarticular, né, onde ela vai estar trabalhando também não somente os membros inferiores, como todos os membros superiores. Certo. Né? Como o treinamento funcional, a grande maioria dos exercícios a gente procura trabalhar o corpo como um todo e principalmente a maior quantidade de grupos musculares possíveis num exercício só, para depois a gente estar passando de repente para exercícios mais isolados com poucas fibras musculares. Certo. A gente vai utilizar um acessório que é o kettlebell, né, para ela estar executando esse movimento. Ela vai fazer como se fosse um agachamento, né? Esse peso vai lá atrás no bumbum dela e vai subir até a altura do ombro. Nesse exercício, o que vai acontecer? Ela vai estar trabalhando todos os membros inferiores, como os membros superiores também, né? A gente vai fortalecer a região do core, ombro, a parte escapular, né? Então a gente vai estar trabalhando o corpo como um todo mesmo, né? Toda a musculatura corporal dela. Certo. E isso também já possibilita o fortalecimento de todo o corpo, né, Eduardo? Isso, ele vai fortalecer toda a musculatura corporal dela. Certo.
né? Tanto para um objetivo que a pessoa queira, desde que seja para perca de peso, ganho de massa, né? Indiferente do objetivo que a pessoa queira. Até o ganho de massa pode ser trabalhado? Até o ganho de massa muscular. Olha que legal. Né? Vai depender do objetivo desse aluno. Dependendo da forma que é trabalhada no treinamento funcional, vamos dizer, ela não vai ter um ganho de massa muscular no treinamento funcional como um fisiculturista. Certo. Isso a gente não alcança no treinamento Sim. funcional. Uhum. Né? A gente vai ter um ganho de massa muscular, sim, mas não é aquele ganho de massa muscular como de um fisiculturista que a gente trabalha na musculação. Certo. Né? Então, o funcional, a gente não consegue alcançar, vamos dizer, essa fase do fisiculturista, né? De um ganho de massa muscular alto. Né? A gente vai ter o ganho de massa muscular, sim, mas não ao ponto, por exemplo, se a pessoa tiver o objetivo, eu quero treinar como para um fisiculturista, não seria para esse objetivo. Né? A gente vai conseguir o emagrecimento, o condicionamento físico, né? A parte motora dela a gente vai melhorar, a parte muscular toda, só que não um ganho elevado de massa muscular. Certo. Nós também temos a possibilidade de estar trabalhando o condicionamento cardiorrespiratório, né, Eduardo? Nós temos um exercício para demonstrar. Isso, a gente tem alguns exercícios no treinamento funcional que a gente trabalha muito a parte cardiorrespiratória para estar melhorando, né, a parte de condicionamento físico desse nosso aluno. Um dos exercícios utilizado para essa melhora, a gente utiliza a corda naval. Né? Com a corda naval, a gente consegue também uma infinidade de exercícios, variações, né, para estar trabalhando com esse aluno, para estar melhorando essa parte cardiorrespiratória dele. Certo. Então vamos lá? Vamos lá. Vem um pouquinho mais para frente. Aí. Ela vai ficar com os joelhos flexionados, né, e vai ondular essa corda. O que está acontecendo? Ela está fortalecendo toda o organismo dela, tanto o membro inferior como os membros superiores. E conforme ela vai fazendo, conforme vai passando esse tempo, vocês podem perceber que ela já vai ficando mais ofegante, né? Então, a gente vai colocando depois movimento nesse exercício que vai dificultando mais a parte cardiorrespiratória dela e a força muscular também. Além de melhorar a parte cardiorrespiratória, a gente vai melhorar a parte muscular também, dando uma resistência maior para o músculo e para a condição física dela. Certo, muito legal. Uma forma diferente, dinâmica, né, Eduardo? Sem muitas repetições, né? É agradável, né? Muito, muito, muito bom. Que legal. Tá, Jó? Então, muito obrigada por esclarecer nossas dúvidas, por participar aqui do programa Estética e Bem-Estar. Eu que agradeço, Laís. Para quem tiver curiosidade e quiser vir conhecer uma aula, Eduardo, como que a pessoa entra em contato? Então, ela pode estar entrando em contato pelo telefone nosso fixo, que é o 30560002, ou pelo meu celular próprio, que seria o 9123-4123. Tá, joia. Muito obrigada. Então, quem quiser vir conhecer uma aula, né, de exercícios funcionais, uma aula gostosa, dinâmica, convidamos você para vir aqui na Inove Life. Isso, estamos aguardando a visita de vocês. Tá, joia. Obrigada, Eduardo. Obrigado a você. O programa Estética e Bem-Estar chegou ao fim. Para você rever este e outros programas, é só acessar a nossa fanpage. Eu espero você até a próxima semana. Tchau!